O que uma experiência precisa para virar um testemunho? Tempo. A Lu lembrou, tempo. Então, por enquanto, é uma experiência. E acabou o volume. Vou ter que falar. Por enquanto, é uma experiência, mas assim, tem sido muito bom. Mas lê, por favor, Mateus 6, 25. Eu estou pedindo para o Rainer ler, porque assim, as coisas também não são em vão, né? As coisas não são coincidência. Mateus 6, 25. O Rainer começou trazendo uma coisa que o Senhor falou com ele sobre a música que fala sobre esse texto, né? Por favor. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estrutura? Está seguindo? Só até o 30. 28. Pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Antes do Renan continuar, eu queria orar. Amém. Senhor, que o Senhor nos dê o coração para ouvir o que o Senhor vai falar. Amém. E que o Senhor dê sabedoria para o Renan só falar o que o Senhor quer falar e não o que ele acha. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor derrame unção e use a vida do nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, as coisas não são em vão, né? Eu vim compartilhar sobre jejum. O primeiro texto que o Rainer compartilhou, sem ele saber de nada, foi sobre suprimento e ansiedade. O que a Dani acabou de falar, né? As coisas não são em vão. Pai, lê João 17, por favor. 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém. O Senhor nos deu a palavra dele, né? E por que pedi para o meu pai ler esse texto? Porque, assim, a primeira pergunta que eu fiz ao Senhor, isso desde lá de pequeno, é assim, por que jejuar? Eu não faço a menor ideia. Por que jejuar? Não fazia a menor ideia, né? E ele nos deu a palavra dele, né? E se a gente for em Lucas 5,33, a gente pode terminar, eu posso terminar o que eu tenho que falar aqui, ó. Disseram eles, discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para um casamento, e enquanto está o noivo com eles? Os dias virão, contudo, que eles será tirado o noivo, e naqueles dias jejuarão. Por que eu falei que dá para parar aqui? Porque Jesus tinha uma expectativa que a gente jejuasse. Então, a gente poderia parar aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu não consigo imaginar uma vida assim, no Senhor, com o Senhor, em que a gente pelo menos não tenta andar na expectativa que o Cristo tem pela gente, né? Existe toda uma discussão se jejum é ordenança ou não, se é obrigatório ou não, e eu não vou entrar nisso, até porque, como eu disse, não é um ensino, eu tô aprendendo também. Mas se a gente for em Mateus 6, no Sermão do Monte, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, Mateus 6, 16. Se não fosse importante que a gente jejuasse, Jesus não ia falar explicitamente o como, né? 6,16, perdão. Eu pulei Mateus aqui.
Perdão, tô chegando aqui. 6:16. Jesus fala como, né? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Não se mostrem tristes, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a vossa cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer os homens que jejuam, a fim de seu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará, né? Isso daqui ao longo da história trouxe muita complicação em relação ao jejum, porque eu não sei quando que a gente, enquanto igreja, começou a parar de jejuar ou negligenciar o jejum, né? Mas eu, pesquisando, encontrei várias pessoas que não entendem jejum como obrigatório, se baseando nesse texto, né? Que era para ser uma questão que você fazia escondida, só que se todo mundo faz escondida, ninguém tem exemplo, né? Se as pessoas não têm exemplo, os hábitos vão sumindo. Mas eu entendo que Jesus está falando sobre, e depois antes disso, né? Ele fala, não, depois, enfim, antes disso, na verdade, que ele fala sobre da esmola, né? Que sua mão direita não veja o que sua mão esquerda faz. Eu entendo que ele está muito mais falando sobre qual é a intenção do seu coração, se é você aparecer tristinho, amuado, para todo mundo falar, ai meu Deus, ele jejua muito, ele fica sem comer muito, assim, existe uma diferença entre passar fome e jejuar, né? Muita gente passa fome, muita gente tem dificuldade e não tem como comer, não tem como se suprir, não tem o que colocar na mesa, né? Jejum não é passar fome. E assim, mesmo que você não tenha dinheiro, não é você se contristar, mostrar que tá triste, falar que tá parando de comer, né? A palavra fala, né, que se esse é seu objetivo, você já recebeu a recompensa aqui, né? Você vai ter peninha dos outros e você vai receber tapinha nas costas. E se isso for o suficiente para você, você já vai ter a sua recompensa, né? Mas aí, desde criança, eu ouvi que jejum era mortificar a carne. Eu não sei vocês, mas até hoje eu ainda tenho dificuldade de entender o que diabos é mortificar a carne, né? Eu lembrei quando eu estava refletindo, eu lembrei de Nicodemos perguntando para Jesus... Amém. Eu lembrei de Nicodemos perguntando para Jesus como é que um homem velho nasce de novo, né? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Como é que isso acontece, né? E vamos ler isso, está em João 3:2. Chegar. De noite foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que és o Messias vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E assim respondeu Jesus, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer na segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu de verdade lembrei de Nicodemos e ficava assim, Deus, o que é mortificar a carne? Eu vou matar meu próprio corpo e andar pelo Espírito só, mas como é que faz isso fisicamente? E assim, isso minha mente de criança e mais velho ainda não entendendo como isso acontece, né? E o Senhor fala para Nicodemos, né? Quem é nascido da carne, vive pela carne. Quem é nascido pelo Espírito, vive pelo Espírito, né? E aí o Zanini chegou no ponto perfeito, né? Domínio próprio. Assim, as experiências de jejum têm sido interessantes. Assim, no momento em que seu corpo começa a gritar, pedindo e, na verdade, mandando, exigindo o controle, no momento que você para de alimentar a sua carne e o seu corpo se desespera achando que não vem mais nada, não vem mais alimento,
É um ambiente impressionante de dependência do Senhor. Não existe passar por um jejum e não depender do Senhor. Isso é passar fome. Não existe. E a gente estava conversando ontem, assim, e aí você pode entrar no rolê de jejum longo, jejum curto, pular uma refeição, enfim. De novo, eu estou contando uma experiência, eu também não tenho nenhuma... Nem eu, nem na palavra fala sobre nenhum tipo de jejum, né? Só como. Mas quando você experimenta tempos mais prolongados, é impressionante como o Senhor traz a reflexão de o quanto que eu não tenho ocupado meu tempo, não tenho ocupado minha mente com Ele, né? O quanto que eu dependo da minha inteligência, o quanto que eu dependo dos meus objetivos do dia, o quanto que eu dependo de dinheiro, o quanto que eu dependo dos meus pais, o quanto que eu dependo de comida para sobreviver. O Senhor não nos chamou para sobreviver, né? O Senhor nos chamou para viver, vida em abundância com Ele. E esse ambiente de jejum tem sido assim... Tem sido doloroso e gratificante de tirar todas as distrações do meu dia. Tudo que não converge para o Cristo sai de cena quando o seu corpo está gritando por alimento. Alimento. Quem é nascido de carne se alimenta de carne. Quem é nascido de espírito se alimenta de espírito. Nem só de pão viverá o homem. Tantas referências assim. Amém. Ele nos chama para um relacionamento íntimo. E a gente insiste em fugir da presença e se distrair com qualquer lixo. A palavra dele é viva e eficaz e ela é alimento. Eu tenho muita coisa para falar, Deus me livre, mas eu não vou falar isso tudo. Não. Ai, Deus. O som sumiu do Zoom. Problema técnico, o problema não é meu, o problema é do Pedro. Deixa eu abrir, vamos abrir em Romanos 8. Inclusive, Pedro, cadê o Pedro? Leu Romanos hoje? Romanos 8, 10. Peraí que eu tô perdendo. Perdi Romanos da minha Bíblia, gente. Vou ter que abrir na palavra eletrônica. Pode, obrigado. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Não, pode continuar. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Amém. Não. Eu tô... Existe um ambiente de luta espiritual, quer a gente reconheça ele ou não, né? O jejum ele não é uma barganha. O jejum não é
um jeito mais forte de pedir as coisas. Jejum é mortificar a carne, é aprender com o próprio Cristo, que jejuou 40 dias e 40 noites. Eu tenho aprendido e tenho entendido que jejuar é corresponder às expectativas que o Senhor tem sobre a gente, sobre a igreja. Assim como a palavra não não tem, como eu posso dizer, como assim como não existe um consenso sobre a ordenança, eu não posso falar aqui para vocês que quem não jejua tá pecando. Quando eu não jejuava, eu tava pecando, enfim, mas eu posso falar, que tem sido maravilhoso sofrer pelo Cristo, não pelo sofrimento, não para falar que estou sofrendo, mas para entender o meu tamanho diante da glória do Senhor. E sem Ele, sem a porção diária do pão, a ansiedade vai continuar vindo, a depressão vai continuar vindo, o medo, a falta de esperança. Mas a palavra, o conhecer o Cristo, aprender com o Cristo, que foi humilde e manso, traz descanso. Aprender com Cristo é o que eu tenho tentado diariamente. E a Dani, 2 semanas atrás, compartilhou aqui, né? Às vezes você não faz a menor ideia como ajudar, como contribuir, o que fazer. Não sei se todo mundo aqui tá no grupo da igreja. Tá rolando uma lista de jejum pelo retiro dos adolescentes e uma lista de jejum pelo retiro de casais. Eu não sei se você é adolescente, eu não sei se você é casada, mas eu sei que você pode parar de comer e eu sei que você pode orar. Isso eu sei. Na verdade, eu não sei, né? Se é diabético, tem pressão baixa, enfim, também não sou médico. Tem médico aqui pra caramba que pode falar. Enfim, mas assim, orar pode. Deixar de comer um almocinho? Pode. Um café da manhã? Pode. A janta. Jejum intermitente, gente. Pô, tu vai na internet, tem jejum pra dar de pau. Mas assim, de novo, não é fazer jejum pra passar fome, não é fazer jejum pra vir muito triste aqui na reunião falar, oi, gente, me ajuda que eu tô jejuando. Não é pra fazer jejum pra falar, Deus, agora o sonho da casa própria vem porque eu tô jejuando. Não é. É jejuar pra mostrar aqui, ó, que isso daqui é nada, que ela não me controla, ela não te controla, os maus desígnios não te controlam. O Cristo tem que governar nossa vida. E o Dag, irmão lá de Vitória, fala, né? O que te governa, te controla, né? Te valida, na verdade. E o que o te valida, te governa. Eu errei. Coisa. Mas se o Cristo te validar, se o Cristo te governar, se você andar em intimidade, andar em conhecer, as coisas valem a pena e isso não é passar fome. É uma. É cumprir a expectativa do pai, né? E nada melhor do que cumprir a expectativa dele. Amém. Engraçado o texto que você leu, Renan. Que não fala se jejuardes. Fala Quando? quando. Amém.
É uma coisa que vai acontecer. Então, onde você fizer, Amém. Já que você falou isso, só para, se alguém está com dúvida aqui, talvez seja levemente obrigatório? Talvez. Talvez. Calma. Amém. Amém. Antes de ele falar do jejum, ele fala da oração. Alguém tem dúvida que a oração é obrigatória? orar sem cessar. Alguém discorda? Ah, eu oro quando eu quero, eu oro quando eu preciso. Essa pode ser até a realidade, infelizmente. Mas Jesus fala: quando orardes, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para que sejam vistos por homens. Em verdade vos digo que essa pessoa já recebeu recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai que está no secreto, o teu pai que te vê em secreto e te recompensa. E orando não use vãs repetições como os gentios usam, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, que te atende às necessidades antes que Deus, vosso Pai, atende às suas necessidades antes que você peça, né? Enfim, da mesma forma que ele falou sobre oração, ele falou sobre jejum, ele falou sobre casamento, enfim. Se você está achando que é opcional, que o Senhor fale seu coração, te fale qual vai ser o tipo de jejum, quando, mas assim, eu espero que vocês embarquem nessa jornada de conhecer o Cristo, né? Através também do jejum. E fica a dica, tá no grupo da igreja, aí a lista de jejum. Vamos ver se não vai chover uma... Você vai pregar? Não, não. Queridos, Renan, fica por aqui. Obrigado, tá, querido? Obrigado por essa palavra. Tem certas coisas, irmãos, que todos nós ouvimos o que o Renan falou. Talvez alguns de nós não tenham entendido o que ele falou. Porque tem coisas que a gente só consegue entender exatamente como é quando a gente faz. A gente pode ouvir falar de experiências de outros, mas a gente só vai saber o que é verdadeiramente quando a gente fizer. Então, cada palavra que ele falou ali, entre as palavras, né, que ele verbalizou, muita coisa passou na minha mente em relação ao que eu já vivi disso. Não é uma ordenança, mas é uma necessidade. A ansiedade, ela não é uma doença. A ansiedade, como a Dani colocou, e o Renan também, de certa forma, falou isso, a ansiedade ela é um sintoma. Sintoma é quando você tem uma amidalite, uma dor de garganta, uma pneumonia, e vem uma febre. A febre não é a doença, a febre é um sintoma. E aí você toma um remédio para baixar a febre, mas a pneumonia continua. Ela não é curada. Então, muitas vezes a gente precisa de algumas ferramentas que nós temos, e glória a Deus por elas, né? Eu preciso de dipirona para baixar a febre. Eu posso precisar de um remédio para controlar os sintomas e os problemas que a ansiedade está trazendo na minha vida. Terapia também ajuda muito. Principalmente quando é uma boa terapia, né, filha? Voltada e baseada nos princípios do reino de Deus. Porque se teve alguém que conheceu como o homem foi Cristo, né? Lá no Evangelho de João fala isso. E a ansiedade, talvez o principal da ansiedade é a necessidade de controle. A Luciana orou aqui, no final da oração, muito claramente a respeito disso. Por quê? Porque o que gerou ansiedade na dona Ana foi que ela queria ter controle sobre a chegada da neta dela em segurança na casa dos pais. Só que ela não tinha como ter esse controle. E aí gerou ansiedade. E quantos de nós não sentimos ansiedade, né, durante os nossos dias? Aí a gente ora, só que a gente não entrega. E por que a gente não entrega? Porque a gente quer controlar. Como a Dani bem colocou, isso acontece dentro da nossa mente. Não aconteceu nada de diferente. Simplesmente não mudou nada. Foi tudo dentro da nossa mente.
E a nossa mente é o lugar das grandes batalhas espirituais. Por isso, para que serve um capacete? Proteger o quê? A cabeça, né? O soldado que vai à guerra, ele vai de capacete. Por quê? Para proteger a cabeça dele de algum ferimento. Porque um ferimento na cabeça, o que vai acontecer? Muito dificilmente um ferimento numa batalha na cabeça não vai matar a pessoa. E como é que... qual é a figura, né, da armadura de Cristo, né, que nós temos em nós? Qual é a figura que o capacete representa? O capacete da salvação. Por quê? Porque a cabeça, a mente, se o teu inimigo pega a tua cabeça, ele acabou com você. Ele acabou com você. Pode ser que você lute ainda com um braço só, uma perna só, mas sem a cabeça, não tem como. Agora, por que o capacete da salvação? Porque a certeza da salvação, ela gera uma identidade para a gente. E qual é a identidade que ela gera? Porque todos que são salvos são filhos. E se nós somos filhos, nós temos um pai. Jesus, na oração que ele nos ensinou, uma oração que possivelmente ele nunca orou, porque tinha até perdão de pecado ali no meio, né? Mas ele ensinou, ele falou, como é que ele começa? Pai nosso. Pai nosso. Nós temos um pai. E ele não está aqui. O fato dele não estar aqui, mas estar no céu, o coloca numa posição de ter o verdadeiro controle. E esse... Como? Ponto estratégico de Deus. Amém. Estrategicamente colocado acima de todas as coisas. Tudo que está fora de Deus, se é que eu posso falar dessa gente, tudo, dessa forma, tudo que está fora de Deus foi criado. Tudo, absolutamente tudo que está fora de Deus foi criado. Se foi criado, está sob o domínio dele. Amém? E quando ele nos criou, ele criou com um propósito. O salmista, Davi, falou sobre isso, né? Um salmo tremendo, Salmo 139. Que antes que houvesse o primeiro dia, todos os meus dias foram escritos. Antes que o meu pensamento saia, Deus já sabe. Mas não é só o meu, é o de todos que estão aqui e todos que estão sobre a face da terra. Esse é o tamanho, se a gente pode falar dessa forma, do nosso Deus. Então por que a gente anda ansioso? Por conta daquilo que nos traz a necessidade de jejuarmos. Que é a nossa fragilidade na nossa mente. O ser humano, quando nós nos separamos de Deus, nós passamos a ter uma vida essencialmente biológica. O que é uma vida biológica? Aquela que nasce, vive e morre. Acabou. Isso é vida biológica. Mas nós não nascemos. Nós não fomos criados para isso. A nossa vida, na verdade, ela é eterna. Creiamos nisso ou não, creiamos em Cristo ou não, a vida, ela é eterna. Né? Como nós estaremos na eternidade vai depender do que a gente faz aqui agora com essa vida. Mas quando eu estou vivendo apenas pelo poder da vida biológica, ou seja, eu respiro, eu como, eu estou sob um domínio, que são as minhas emoções. E elas são como a onda do mar. Né? Elas são como a onda do mar. O que nos dá firmeza e certeza? Só tem uma coisa que nos dá firmeza e certeza. Essa identidade de que somos feitos filhos de Deus. E aí, nós precisamos passar por um exercício que é de dominar as nossas emoções. Mas não é dominar pela força. É uma coisa natural, né? Porque o fruto do Espírito, ele é natural. Uma vez eu li num livro do Atmani, muito interessante, você não vê uma macieira fazendo força, se espremendo para gerar uma maçã. É natural para ela gerar maçã. Por que não é natural para a gente que o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo em nós, que ele aconteça? Porque tem uma batalha, e nessa batalha as nossas emoções, elas nos atrapalham. E durante o jejum, a gente tem experiências de domínio sobre as nossas emoções, que foi o que o Renan quis expressar aqui. E foi interessante que ele falou, passei minha vida inteira sem saber o que era, como é que foi, mortificar a carne. Aí ele virou e falou assim, jejuar é mortificar a carne. Por quê? Porque ele teve experiência com isso. Ele entende agora o que é isso.
Então, queridos, o jejum, ele é uma necessidade nossa. Nós, como ele diz, eu não vou entrar no que ele falou, porque ele já falou tudo muito claramente, mas é uma necessidade. Talvez eu não identifique como necessidade. Por quê? Por conta de crer que eu próprio vou conseguir, de alguma forma, controlar as coisas. E aí eu vou acumulando sobre mim dificuldade e dores que acabam gerando doenças no nosso corpo. Doenças. Nós temos doença no corpo que são geradas pela ansiedade e pelas nossas emoções. Tem até uma doença mesmo que chama fibromialgia, uma pessoa que tem dor, e aquelas dores geralmente são geradas por conta de estar exposto a sucessivas situações de ansiedade e tentativas de controlar aquilo que é incontrolável. Mas, incontrolável às nossas mãos, mas que está todo sob o controle de Deus. E, oi. Talvez a gente não veja que é uma necessidade, porque a carne está vencendo, a gente não está nem percebendo. Fala mais alto. Fala aqui, né? O que o Renan disse é o seguinte: talvez a gente não veja a necessidade, é porque a carne está vencendo e a gente não está nem percebendo que tem essa necessidade. Agora, eu vou fazer uma comparação baseada na palavra de Deus, também em experiências que eu tive, mas as minhas experiências elas não valem nada, só vale para mim. Mas eu posso comparar essa necessidade à necessidade de eu respirar. Da maneira como eu necessito do oxigênio, eu necessito de ter comunhão com o Senhor. E o que me impede de ter comunhão com o Senhor? Depois que eu fui salvo, né, que eu fui feito filho dele, o que me impede? A minha carne é o que me impede. A minha carne. E como eu domino essa carne? Eu não tenho esse poder. Agora, pelas ferramentas do reino, sim, eu tenho. Quais são essas ferramentas? Oração, jejum, comunhão. Não é a parte da comilança que tem na comunhão, mas de estar junto com os irmãos, o aconselhamento, a palavra, a meditação na palavra de Deus. Isso sim me leva a ter esse domínio. Por quê? Porque isso alimenta o espírito. E uma vez eu estava escutando uma entrevista do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro. Não é agora, de novo. Ele está causando uns problemas lá. Ele é o primeiro-ministro de Israel, ele estava falando sobre isso, e ele disse que ele nunca entrou numa reunião para decidir alguma coisa do governo dele sem jejuar. Ele é um judeu, ele crê em Deus, não crê em Jesus. Mas por que ele usa o jejum? Porque naquele momento em que ele está jejuando, ele tem a experiência daquilo que você falou, as distrações, elas se vão. Por quê? Porque na hora que eu estou ali, agora eu vou trazer de volta... Amém, obrigado. Exatamente isso, eu não estava lembrando a palavra. Vou trazer isso agora para a gente aqui. Esquece do Benjamin lá que não tem Cristo. Vamos falar aqui de Cristo. Naquele momento, eu estou fragilizado. Por quê? Porque eu estou controlando a minha ansiedade, a minha vontade, a minha emoção de querer comer, mas eu não vou comer. Não vou comer. Se eu experimento isso várias vezes, eu vou tendo um controle sobre as emoções. E quando eu vou tendo controle sobre as emoções, a minha vida fica mais sensível, a minha vida biológica mesmo, fica mais sensível para ouvir a Deus e obedecer a Ele. E aí o Espírito de Deus vai se movendo através de mim, porque como é que a gente sabe que o Espírito de Deus habita em nós? Paulo ensinou isso no capítulo aos Romanos. Você leu Romanos hoje? Então, lá fala. Ele fala isso, que aquele que tem o Espírito, ele obedece o Espírito. E o Espírito age através da minha vida. Então, o que eu falei isso tudo, gente, mas eu queria falar uma coisa, é que é uma necessidade, ainda que a gente não sabe. E a segunda coisa que tem ligado a isso tem coisas que a gente não vai entender se a gente não praticar. Não tem como. Você não pode caminhar na experiência de outro. Não tem coisas que você só vai aprender se você praticar. Amém? Eu queria testemunhar isso, né? Bela tá aí? Cadê a Bela? A Bela me foi motivo de jejum, tô brincando.
Eu estava me lembrando, né, que quando eu estava em guerra com a Bela aqui em casa, eu entendi, alguns anos atrás, né? Eu entendi que eu precisava morrer, né? E que eu precisava mortificar minha carne, entendeu, Renan? Para eu discernir o que estava acontecendo, porque eu era tão carnal, não que eu não seja hoje, eu sou carnal, mas eu precisava discernir o que estava acontecendo espiritualmente, porque a sensação que eu tinha é que eu estava no escuro. Tinha alguma coisa acontecendo, eu não sabia o que era, eu não enxergava, eu e o Willy, e a gente entrou numa batalha de oração e jejum. Não pela Bela, era por mim, porque eu não conseguia ouvir o Senhor. Porque eu questionava o Senhor dia e noite o que estava acontecendo, eu colocava a Bela na parede para entender por que ela tinha chegado num lugar tão estranho, como é que eu não vi isso acontecer debaixo dos meus olhos. E eu estava tão apagada que eu lembro que o Senhor me deu 2 sonhos, eu entreguei os sonhos para a Bela e mesmo assim eu não me toquei que era o que estava acontecendo. Lembra disso? E a gente começou a orar e jejuar. Quando a gente percebeu que a Bela estava brilhando os olhinhos para o mundo, eu e o Willy começamos a orar e jejuar. Quando a gente começou a orar e jejuar, aí vocês podem falar assim, ai, Deus revelou a Bela para vocês. Não, Deus me revelou quem eu era. Porque eu comecei a perceber que muita coisa na minha vida tinha aparência de piedade, mas não tinha poder de Deus. E eu comecei a ver como eu precisava do Senhor para mortificar a minha cólera, a minha ira, a minha falta de domínio próprio, a minha resposta rápida, a minha grosseria, a minha sabedoria rápida, porque eu sou rápida na língua, eu tenho resposta para tudo, gente. Infelizmente. E eu fiz uma igual, né, tadinha? O senhor é bom. Que você vá mais longe. Que você aprenda com os meus erros, porque você não precisa repeti-los, né? E foi um período de muita dor, mas eu não reconheci a Bela na dor, eu reconheci a Luciana. E eu lembro exatamente do dia que o Senhor me silenciou numa discussão com a Bela. E eu entendi que se eu nem tivesse jejuado e orado, eu não teria visto isso. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu não sei como está a sua casa hoje, eu não sei quais são os problemas que vocês passam, eu não sei como é que está sua filha, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu esposo, mas não é na sua carne que você vai discernir o que está acontecendo. Tem muitas pessoas que vêm nos procurar, procurando ajuda para filho, e a minha primeira pergunta é, você tem orado, jejuado? Aí a pessoa responde com muita facilidade, não, como assim? Eu falei, querida, você está numa guerra. E se você não entender o que está acontecendo, você vai continuar no escuro. Então, assim, jejuar é sair do escuro. É acender a luz sobre situações que você não vai ver no seu natural. Elas só são reveladas espiritualmente. Isso não é um convite do Renan. Como o Zionine falou, você não está em pecado. Mas existe uma expectativa do Senhor se relacionar com você, de revelar o segredo do coração dele para você, de revelar para você quem você verdadeiramente é, revelar como está a sua casa, como está o seu irmão. E isso só acontece quando você escolhe esse caminho. Eu não sei o que Deus vai te chamar para orar, para jejuar uma semana, jejuar meio período, eu não sei. E ninguém está impondo isso por aqui, mas eu estou dizendo que o Senhor fala e fala de novo. E o Senhor tem falado sobre com a igreja. E não é com a igreja que reúne aqui, não. É a igreja dele. Tem tem muita coisa acontecendo. Eu soube. Tem coisas acontecendo. E você pode estar vivendo na sua carne tão disperso que você nem percebe. Você não percebe a necessidade da sua casa, você não percebe a necessidade dos seus filhos, você não percebe a necessidade da igreja, que você está vendo tanto na sua carne, você só lida com o que é natural. E, de repente, você pode ser surpreendido. E o Senhor está te chamando a viver hoje. Não espera passar problema, é hoje. O Senhor quer revelar o coração dele para você. Quer revelar a intimidade dele para você. Ele quer acender a luz sobre situações que você não vai ver enquanto você não buscar fisicamente, queridos. De todo o coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Amém? Boa noite, irmãos. Eu queria ler alguns textos. Antes de tudo, a palavra não é
acusação, mas arrependimento, assim. Eu fiquei muito impactado, incomodado com a oração de ansiedade, que realmente não tinha pouquíssimos homens. O ponto não é quem ou como, mas assim, Efésios 5:22. E aqui essa palavra para os homens, para todos nós. Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja, da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então é uma função, aqui é uma função do homem. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam tudo seus maridos, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando eu vi assim, tantas irmãs, eu falei, meu Deus, que quando vem uma ou outra pedir oração, a pessoa assim, você pensa, não enxerguei, mas quando é algo assim que tem afligido tantas pessoas, e a palavra nos sugere a nós homens amarmos as nossas esposas, e a minha só não estava aqui porque estava lá cuidando, porque senão provavelmente estaria aqui também pedindo oração e suporte. E a questão não é falar, minha esposa estava ou não, o ponto não é esse. Porque a palavra fala que Cristo amou a igreja, se entregou por ela, e o nosso chamado é para se entregar pela igreja. Se há algum motivo de oração de jejum, sim, por ansiedade. E que cada um de nós revisite os nossos corações, nós homens, e o que nós temos podido servir as nossas esposas. E a minha esposa não estava, mas o nosso chamamento é para a igreja, é para salvar, é para cuidar, é para zelar, é para cobrir. Só um segundo, só um segundinho. A igreja. E depois ele fala, né, que o mistério de todo esse texto é Cristo e a igreja. Se o meu Senhor se entrega pela igreja, a gente não pode passar por aqui e falar, não, eu fui lá, botei a mão e eu orei, amém. Isso tem que incomodar cada um de nós, homens, e é algo específico aqui, né? Mas eu chamei das mulheres também. O ponto não é esse, o ponto é deixar marcado aqui no coração dos homens presentes que há uma função, há uma demanda específica por cobrir, por amar, por lavar pela palavra, por se entregar. E me chamou muito a atenção isso. E aí eu vim com um coração de arrependimento, que eu preciso servir o corpo, eu preciso servir a igreja, e que a gente, cada um de nós aqui, tenha será que eu posso servir mais a minha esposa? Será que isso não é fruto, talvez, da falta de um pastoreio, da falta de um cuidado, de uma voz pela palavra? E a palavra não é de acusação. Não é de acusação, é de arrependimento. Amém? Existe também um outro texto, né, que é de Tiago, que eu perdi aqui, mas ele fala para cuidar das viúvas. Que ele fala que a religião imaculada também é pelas viúvas. Então, aquelas irmãs que também não têm marido, também precisam estar no nosso radar. A gente precisa zelar por elas, amar elas, suprir elas. E eu não estou tomando os ônus pela ansiedade, eu não estou falando isso, mas que a gente possa trazer a carga e se arrepender e se colocar à disposição jejuando e cobrindo. Amém? Sim. Você já ouviu alguém falar assim? Não, eu estou jejuando pelo meu filho. Já viu? Não, estou jejuando pelo meu marido, para ele se converter. Tem sentido essa frase? Nenhum sentido. De boa. Não tem lógica nenhuma. O que o meu jejum vai provocar conversão em outra pessoa? O meu jejum vai provocar a minha conversão, o meu quebrantamento e a mortificação da minha carne. Amém? A minha oração conta. Se você está jejuando e orando, aí está certo. Aí, né, o Senhor vai, né, pode responder a tua oração, mas o meu jejum não provoca a conversão de outro ou a cura de outro. Meu jejum é para mortificar a minha carne. Porque tem gente que acha que Deus vai se agradar, ficar feliz. Não, eu estou jejuando e Deus, porque vai ficar feliz que eu estou jejuando, vai fazer o que eu estou querendo. Isso é comércio. Amém, queridos? Mas é bom jejuar, né? Bom, inclusive, para o corpo físico, né? Ainda tem mais uma vantagem aí, mais um benefício. Amém? Vamos orar? Vocês querem jejuar? A gente vai lanchar junto depois aí. Como é que é? Vai ter lanche. Vai ter lanche.